Boa noite, dando sequência aqui a aula de fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo, essa é a aula 2 para os alunos de odontologia, para os alunos do curso de farmácia, terceiro e quinto período, respectivamente. Lembrando para você seguir meu canal, vou dar continuidade à aula e à apostila, tá? Eu parei com você nos fármacos que agem, né, de ação direta, são aqueles fármacos que têm a capacidade de agir nos receptores adrenérgicos. Então eu falei para você da adrenalina, da fenilefrina, da oxametazolina e nafazolina. Agora eu vou falar da dobutamina. A dobutamina é um fármaco que a gente usa principalmente para o choque cardíaco, o bloqueio cardíaco, onde o indivíduo tem uma parada do funcionamento do coração. A dobutamina é um fármaco específico para os receptores beta-1, então age nos receptores beta-1, né, ligados à minha proteína GS, a ação da adenilato ciclase, a MP cíclico, a aumento do cálcio intracelular e aumento da contratibilidade e do inotropismo e do cronotropismo positivo do coração. Tá? Isso é usado também principalmente em insuficiência cardíaca, quando meu paciente se encontra num quadro agudizado, né? Então eu preciso melhorar a minha ação, o meu débito cardíaco, eu faço uso da dobutamina. Tá? Eu tenho o salbutamol. Salbutamol é um fármaco utilizado para receptores beta-2, ele age em receptores beta-2, fazendo com que as proteínas do meu músculo liso pulmonar sofram a fosforilação da miosina. Consequentemente, a miosina fosforilada ela não consegue deslizar sobre a quitina, provocando o meu relaxamento da musculatura lisa, consequentemente broncodilatação. É um fármaco broncodilatador, utilizado principalmente na asma. Ele diminui as secreções brônquicas e ele é utilizado também para inibição do parto prematuro. Como ele relaxa a musculatura uterina, diminuindo a contratibilidade ou a contração que poderia me provocar um aborto. Tá? Então, o salbutamol é um fármaco usado na tentativa de evitar um parto prematuro. Tá legal? Ok? Eu tenho a terbutalina, o fenoterol e o salmeterol. Todos eles têm ação receptores beta-2 e, assim como o salbutamol, vão estimular os meus receptores beta-2 e produzindo um relaxamento da minha musculatura lisa, tá legal? Pulmonar, produzindo broncodilatação, ok? Todos eles, quando em altas doses, podem provocar taquicardia, como era o caso do fenoterol, que eu sempre questiono dentro de sala de aula, aquela questão do fenoterol gotas, né? Eu vou deixar essa questão aí para a gente que está dentro de sala de aula, para a gente que acompanha lá, tá legal? Bom, vamos lá. Tá? Os antagonistas alfa-1 adrenérgicos. Tá? A gente utiliza os antagonistas alfa-1 adrenérgicos em duas situações bem clássicas. Tá? Na hipertensão arterial, por quê? Porque eles têm os alfa-1, a estimulação de alfa-1 produz vasoconstrição. Né? A pressão arterial é igual a débito cardíaco mais resistência periférica vascular. Se eu tenho vasoconstrição, eu tenho um aumento da resistência periférica vascular e do meu débito cardíaco. Indiretamente, eu tenho hipertensão arterial. Se eu tenho vasodilatação, eu tenho a diminuição da resistência periférica vascular, do meu débito cardíaco e a redução da hipertensão arterial. Então, antagonizar receptores alfa-1 me produz vasodilatação. Tá? E eu tenho receptores alfa-1 presentes também no meu colo vesical. Então, quando o indivíduo tem hiperplasia prostática benigna, ele tem um aumento da próstata, e esse aumento da próstata ele dificulta a micção. Isso leva a um aumento da contratibilidade da musculatura local ali, levando a um quadro de dificuldade urinária. Então, a gente usa esses medicamentos, principalmente a tanzulosina, que bloqueia os receptores alfa-1, especificamente do colo vesical da bexiga, relaxando a musculatura da bexiga, favorecendo assim o processo mictório. Tá? Então a tanzulosina está mais ligada para mim à hiperplasia prostática benigna, e os outros
né? A prazosina, terazosina, a oxazosina e a doxazosina estão ligados ao tratamento da minha hipertensão arterial, tá legal? Se meu paciente tiver hipertensão arterial e hiperplasia prostática benigna, que é muito comum, né? Um homem já de idade apresentar os dois, eu posso usar a tanzulosina, já que eu vou resolver os dois casos, tá? Se meu paciente apresentar só hipertensão arterial, eu vou usar outros que não sejam mais a tanzulosina, já que a tanzulosina age de forma específica nos meus receptores do colo vesical, ok? Tá? Bom, vamos lá, tá? Eu tenho aqui, então a tanzulosina, ela age no alfa 1A, né, presente na próxima do meu colo vesical, enquanto a minha alfa 1B, né, está presente no meu leito vascular. Tá? Então eu tenho a possibilidade de relaxar a cápsula prostática, né, estimulando assim o meu processo mictório na tanzulosina. Tá legal? Melhora o meu fluxo urinário, ok? Tá? Vamos lá para os meus beta bloqueadores, tá legal? Os receptores beta são bastante utilizados em várias patologias, tá? E a gente tem os que a gente chama de beta 1 seletivos e os beta 2, beta 1 e beta 2, né? Os que agem seletivamente beta 1 e os que agem do beta 1 e beta 2. Qual é essa diferença? Né? O beta 1 tem um papel importante para mim, porque são aqueles fármacos que vão bloquear a ação do meu sistema nervoso autônomo diretamente no meu coração. Então vão evitar arritmias, vão ser fármacos utilizados na hipertensão arterial, exatamente porque vão me produzir um cronotropismo e um inotropismo negativo. Como assim? Se ele é um antagonista beta 1, ele interage com o meu receptor beta, né, bloqueia o meu receptor beta, eu não tenho ativação da adenilato ciclase, eu não tenho AMP cíclico, eu não tenho entrada de cálcio, eu não tenho liberação de adrenalina e noradrenalina, eu não tenho efeito contrátil também, né? Se eu não tenho o efeito do cálcio intracelular, meu coração ele diminui a força de contrabilidade e a frequência, eu tenho inotropismo e cronotropismo negativo. Quem são eles? Tá? Eu tenho o meu metoprolol, o meu atenolol, tá? O meu acetobutol e o meu esmolol, tá? Meu nebivolol. Dentre eles, a gente tem mais utilizado o metoprolol, que usa principalmente para insuficiência cardíaca, tá? E eu tenho o atenolol. O atenolol é um fármaco bastante utilizado para hipertensão arterial, quando eu tenho a necessidade de usar um beta-bloqueador, tá? Principalmente pacientes que têm um quadro de ansiedade, onde, né, essa ansiedade provoca picos de hipertensão, tá? Eu tenho meus beta-bloqueadores não seletivos, entre eles eu tenho o meu propanolol, meu nadolol, meu timolol. Tá legal? O propanolol é meu fármaco protótipo, é um fármaco bastante utilizado. Hoje a gente substitui a utilização do propanolol pelo atenolol. Tá legal? Aí eu tenho meus bloqueadores alfa e beta. Tá? Dentre aqueles que bloqueiam tanto alfa e beta, eu tenho o carvedilol, que é um fármaco bastante utilizado na insuficiência cardíaca congestiva, já que o carvedilol, ao bloquear receptores alfa, impede a minha vasoconstrição, produzindo uma vasodilatação, né? E ao antagonizar receptores beta, age diretamente no meu coração, impedindo que meu coração sofra uma sobrecarga dos meus receptores adrenérgicos, né? E ainda bloqueia o meu sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é, né, estimulado por beta 1 presente no meu sistema, nas minhas células justaglomerulares. Tá legal? Bom, vamos lá falar um pouquinho mais sobre eles. Tá? Eles são utilizados na hipertensão arterial. A gente tem principalmente a utilização do atenolol, do propanolol e do carvedilol. Tá? O esmolol ele é utilizado principalmente em emergências hospitalares, já que ele tem uma meia-vida muito pequena, né? Então, o meu paciente apresentar uma arritmia, eu preciso diminuir essa arritmia. O esmolol seria um fármaco de escolha, já que ele é utilizado por via intravenosa, já que ele é metabolizado pelas estearases plasmáticas. Tá legal? Ok? Ele é usado, fármacos são usados na enxaqueca, né? O meu processo de enxaqueca, eu tenho todo um tratamento baseado no propanolol, assim como na ansiedade. Tá? Esses fármacos eles vão evitar quadros de enxaqueca,
Tá? Então eu tenho a utilização do meu propanolol, tanto para ansiedade como meu tremor, né, de ansiedade. Esse tremor de ansiedade está relacionado aos meus receptores beta 2 estimulados da minha musculatura esquelética. Se eu bloqueio esses receptores, eu diminuo os meus quadros de tremor. Tá? Esses tremores a gente chama de tremor essencial. Tá legal? O glaucoma eu tenho a utilização, por exemplo, do timolol tópico. O que é o timolol? Como ele age, tá? Como a adrenalina provoca um relaxamento da musculatura ciliar, se eu bloquear a ação da adrenalina, eu tenho uma contratibilidade da musculatura ciliar. Essa contratibilidade leva a drenagem do humor aquoso pelo canal de Schellmann e aí, consequentemente, eu tenho a melhora do meu quadro de glaucoma. Tá legal? Ok? Bom, vamos lá. Ele é usado também na insuficiência cardíaca congestiva, a gente tem o uso do carvedilol, tá? Que é o principal utilizado, já falei para você dos receptores alfa e beta. Tá? Efeitos indesejáveis, né? O alfa adrenérgico, o principal efeito indesejável que a gente vai ter em relação a eles é a taquicardia reflexa. Né? A vasodilatação vai produzir uma manobra do vago, e aí eu estou bloqueando o alfa, mas eu não estou bloqueando o beta. A ação de adrenalina no meu beta 1 vai produzir uma taquicardia reflexa, que pode ser bastante incômoda em determinados pacientes. Tá legal? Dos meus beta bloqueadores, eu vou ter principalmente o quadro de dislipidemia, né? Eles bloqueiam receptores beta, e a gente falou que o beta 3 está ligado principalmente à lipólise, né? Então ele pode provocar para mim um aumento de triglicerídeo, a redução do HDL e o aumento do LDL. Tá? Os de terceira geração, que são carvedilol e nebivolol, eles têm menos efeitos sobre os lípides, mas assim há um efeito sobre os lípides. Tá? Podem provocar impotência. Os que não são beta seletivos podem provocar, por exemplo, a depressão respiratória, então são contraindicados em pessoas asmáticas. Tá? Existe todo um cuidado em pacientes, por exemplo, que fazem uso de insulina, porque os beta-bloqueadores podem mascarar a taquicardia provocada pela insulina, né? Além de bloquearem a glicogenólise, né? A glicogenólise produzida no fígado para os receptores beta, né? E além de mascarar a taquicardia. Então, pacientes fazem uso de insulina, que às vezes errarem na dose e entrarem em hipoglicemia, vão ter efeitos mascarados devido à ação do meu beta-bloqueador. Tá? E eu tenho que tomar um cuidado em pacientes grávidas, o uso do propanolol, os beta-bloqueadores devem ser feito com cautela, né? Porque ele pode, né, provocar o relaxamento da musculatura uterina e, consequentemente, aumentar a chance de um aborto ou de um parto prematuro. Tá legal? Bom, vamos lá. Tá? Fármacos utilizados na odontologia. A gente tem principalmente a adrenalina e a levonorfina. Tá? O mecanismo de ação a gente já falou, né? Tem um efeito vasoconstritor. Tá? Então, doses repetidas podem provocar necrose tecidual. E a ação sistêmica pode gerar alguns efeitos sistêmicos, como ansiedade, aumento da pressão arterial, né, porque faz vasoconstrição, inotropismo e cronotropismo positivo. Tá? Podem provocar aumento da excitabilidade, podem provocar tremor essencial, nervosismo, né, já que agem sobre o sistema nervoso central. Tá? E além disso, podem potencializar outros efeitos, como por exemplo a hipertensão arterial, a angina, tá? O hipertiroidismo pode agravar os quadros. Tá legal? Bom, é isso aí. Tá? No mais, tenham uma boa noite e aguardem mais vídeos aí. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não deixem de curtir o meu canal aí. Tá legal?